Tem 5, não. Salve, galera maravilhosa, salve picuinheiros, sejam bem-vindos a mais um Picuinha hoje em clima sertanejo com o meu amigo Eduardo Tessaro, que já começou dando grito de guerra. Socorro, meu Deus do céu. É cada coisa que eu sou obrigado a passar nessa vida. Doutor, que loucura, hein, cara? Tô aqui com bastante gripe, não pude abraçar ninguém hoje, né? Não pude beijar ninguém hoje. O Pablo não gosta que beija ele, sabia? É, ele falou que é muito íntimo, né? Quando você vai chegando perto do Pablo, ele corre. Não sei se é Não, ainda mais no caso do Oli do Tessaro, que se me beijar a barba gruda, e aí pra sair é como se fosse um velcro. Fazer assim. Aí fica difícil, tô com gripe, né? Ô, gente, uma gripe louca, tô com um lencinho de papel aqui, tá feia a coisa aqui. É, nós estamos revezando em turnos pela gripe. Então, o turno anterior eu estava com gripe, turno de hoje o Oli, Semana que vem... vai ser o Tessaro. Deus queira que não, vocês Não, vai boca sim. suja. Eu vou beijar você daqui a pouco. Boca suja. Vocês não vai têm nada pegar melhor pra me desejar? Eu tenho, mas eu não posso falar nesse horário. Nesse horário. Nesse horário eu não posso falar. O YouTube também, não importa a hora, ele corta depois. Ele vai cortar, mas que eu tenho muita coisa pra dizer. Ó, o Antônio ali, ó, mandando pro Pablão, ó. Se você melhorou da garganta, Pablo. Minha garganta tinha ido pro pau. E o saco foi aonde no queixo? Que coisa horrorosa. Meu Deus, vamos embora, gente, vamos embora. Começou errado. Quando eu anunciei pra vocês que eu ia chamar uma pessoa séria pra debater, eu falei pro Ali, ó, eu vou chamar um cara, o cara tem personalidade, um cara sério, pai e tal. Me enganei. Desculpa, pessoal, Nossa, é que hein? essa quinta série não sai de mim. Mas essa ele deixou picando, né? Deixou. Essa Isso ficou aí picando, né? Bah. Minha galera, então, primeiramente, boa tarde pra todo mundo. Depende do horário que você tá assistindo isso aí, se for de madrugada também. Se você tava no X-Vídeos e caiu pra cá, fica aqui. Ô, louco, meu! Você vai ter mais prazer aqui do que no X-Vídeos, tá? Você viu que nós mudamos agora o nome aqui, ó, é Picuinha, o melhor podcast do mundo. Nós paramos de colocar o assunto ali, porque a gente colocava o assunto, se o cara não queria assistir, ele ia embora. Então agora nós vamos enganar vocês, né? E vamos fazer sobre qualquer assunto aqui, principalmente lendo notícias, comentando notícias e isso aí. Ó, então eu vou começar lendo os comentários aqui. O João Lucas falou, o melhor podcast do mundo, ficou show, verdade. O Antônio Fernando, salve, mestre. Pablo, você melhorou do seu problema na garganta? Tô ficando melhor. O Ismael mandou um olá. O João Lucas, professor, na sua ausência no último programa, o Oli fez ótimas justificativas pela falta. Você faltou, o Oli... Bah. Estava aqui para te representar. Eu imagino as justificativas que você deve ter deixado. Eu deixo pro Tessaro ler o comentário do Dominique Torresmo ali. É o CWB92. Ah, Torresmo, que merda é essa, hein, cara? Você não sabe o que nós estamos passando. Eu, meu Instagram e tal, minha família, amigos, estão falando, cara, que é isso? Você fazendo programa com um camarada Miss Bumbum, não sei o quê. Que história é essa? Está sendo achincalhado? Estou sendo achincalhado, cara. E o que você acha, Torresmo? O que vocês acham disso, né? Essa história aí que pipocou na mídia. Já que tem a ver com bunda, seria melhor quicou, né? Que quicou na mídia. Puta merda, funk. Nossa, agora. Tá, vambora então, cara. Vamos parar por hoje aqui, né? Daniele Correia entrou, Ângela Silva entrou. Beleza, galera. Vamos começar a conversar. Nós temos muitas notícias da semana passada pra cá, muitos assuntos, muitas coisas que estão pipocando na mídia aí. Inclusive, a hora que eu tava vindo pra cá, fui almoçar na casa da minha mãe, tava vindo pra cá, comecei a ouvir as notícias. E ouvi sobre uma preocupação que nós temos já para a safra do ano que vem por causa do clima deste ano. Dizem que muitos produtores estão pensando em não plantar o que era trigo, acho que era trigo para o ano que vem. Lembrando que o Brasil não é autossuficiente em trigo. A Argentina já fez isso. A Argentina está com um problema sério em função disso. A instabilidade econômica trouxe que o descrédito da classe produtora resolveram não plantar.
É uma segurança que o cara tem, porque o cara não sabe até que ponto vai, até que ponto fica. A Argentina tem um problema sério hoje de abastecimento também em função disso. Pois é, né? E o caso do trigo é complicado, porque o país cuja economia depende do trigo, ainda mais se for no quesito exportação, né? Se ele precisa da exportação. E a questão da Ucrânia hoje também, né? Ele fica refém às oscilações do mercado por ser uma commodity, não é mesmo? E vai subir agora, deve subir em torno de uns 20% a 30% em função da própria Ucrânia. A Ucrânia agora, o caminho pelo Mar Negro ali foi rompido, né? Que havia um corredor de escoamento e produção. Agora venceu no dia 17, que foi ontem, né? Foi. E daí jogaram uma bomba. Aí jogaram uma bomba E os Estados Unidos. E aí a Rússia disse que agora não garante mais a segurança no Mar Negro. E aí a Rússia disse que não estava indo dinheiro não estava indo trigo para os países africanos, então estava sendo desviado para os países europeus, então simplesmente não tem mais. Isso, Ismael, o acordo de grão. Então isso hoje é uma instabilidade muito grande em termos econômicos, né? Porque como a gente já disse várias vezes, né, Pablo, Edu? A gente já comentou aqui, a bomba arrebenta na África. É na África que a bomba arrebenta. A gente comentou isso no último episódio, né? Se o Tessaro tivesse, ele até teria sabido disso. Não, é que ele estava ocupado semana passada, ele não pôde vir. Não, semana passada. Outra semana, quando você esteve aqui, nós comentamos sobre isso. Até o Edu ainda comentou exatamente essa ideia, né? Que a bomba arrebenta do lado africano. Claro. É uma judiação. Mas isso ao longo da história, né? Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. E vocês viram a história daqueles nigerianos que embarcaram no Leme, cara, de um daqueles navios. E o mais interessante, que ficaram quantas coisa que eles falaram? Graças a Deus cheguei no Brasil. Não sabia? Graças a Deus cheguei no Brasil. Quanto tempo eles ficaram naquele Leme? 14 dias. Cara, 14 dias. Não, que água de chuva. Você pensa no desespero de um ser humano. Tanto para fazer isso quanto o tempo em que ele passou ali. Meu Deus, cara. Nigerianos. O que eu penso é o tamanho do Leme. Pois é. Sim, mas imagina o tamanho. Para poder ficar ali em cima. 4 pessoas. Estreitinho, né? Cara, o tamanho do Leme. Quando aquele resolve, ainda bem que não é rápido, né? Começar a se abanar. Mas eu tinha visto a notícia que eles estavam achando que estavam indo para a Europa. Não, quando eles ficaram sabendo que no Brasil... Quando chegou a Polícia Federal... eles saíram sem saber para onde estão indo. Né? Isso, eles achavam que estavam indo para a Europa, falou lá. A situação do país não é das piores possíveis, né, cara? É que as notícias, como a gente já comentou, né, Edu? As notícias não chegam para a gente. Sim. Elas chegam todas camufladas, elas chegam por caminho, por meandros, então é muito difícil, cara, muito difícil, não dá para acreditar em mais nada, não. É muito complicado, né? Muito complicado isso aí. É engraçado que você hoje consegue saber, por exemplo, o que noticiam a respeito dos Estados Unidos, da Europa, um pouco da América do Sul, mas você recebe notícia, por exemplo, da África? Não, nem nós aqui. Nós aqui. E o que vem da África, esqueça. Nossas notícias hoje acabou. Nosso noticiário hoje é bobagem, você vê noticiário hoje. Bobagem, não tem nada que presta pra nós hoje. Bom é você ver picuinha, porque aqui a gente fala parada. Inclusive, vocês viram o negócio do bombardeio na Crimeia hoje? Mas esse foi o bombardeio que gerou, ontem, né? Que gerou a saída, o rompimento da Rússia. E a Rússia hoje bombardeou dois estaleiros lá de portos, né? O pau tá comendo lá, o negócio tá forte. O Éder mandou para nós aqui, ó. A Nigéria, se comparada com a Venezuela, os problemas apontam para quem exerce o poder no país. Segundo ele, nada de novidades. Carcará Silvestre, não dá para acreditar mais nada, não. Nada. Pura verdade. Mas hoje nós estamos vivendo uma censura escandalosa. O que nós temos hoje é isso. Nós estamos vivendo uma censura escandalosa. Obrigadão. Eu chamaria, eu trocaria o termo censura, sabe por quê? Porque quando a gente... É aquela história de você usar um mesmo termo e ele acabar servindo para tudo, né? Para tudo e daí não serve para nada. Mas eu chamaria de uma curadoria viciosa de notícias, sabe? Porque mas vocês viram a cara que o Oli fez tomando café com adoçante merecia um corte, só a cara que ele fez. Que bosta! Pablo, a gente tava falando esses dias no grupo, né? Nós três. Lembram daquela... A Folha de São Paulo até, foi o Oli que mandou, que o camarada
Marcelo Leite, jornalista, se diz jornalista, ele fala sobre as mudanças climáticas e o título da mudança do texto dele é Mudança Climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul. Cara, o que tem a ver mudança climática com Bolsonaro? Ou seja, parece que o cara tá torcendo para um lado, ou seja, parece que ele torce para o lado do presidente atual e quer que os outros se lasquem. Na verdade, eu não sei, ó, eu ainda nem diria só torcida pro lado do presidente atual. E ó, eu vou falar isso, eu sempre digo isso no programa. Eu vou falar isso como pessoa que se enquadra, que se enxerga como pessoa de esquerda. Por pouco tempo. Isso que o cara fez foi um tratamento de headline digno de spin doctor, né? Na minha opinião, isso é de um mau caratismo gigantesco. Total. Isso. Porque, por exemplo, dentro do Brasil, vamos pegar aqui região sul, né? Ele falou assim, castiga eleitores de Bolsonaro no sul do Brasil. Quando eu concorria a deputado pelo PDT, nós fizemos um levantamento dos trabalhadores rurais e dos produtores rurais de toda a região sudoeste do Paraná em relação à intenção de voto. Você acredita? Não é você acredita, é evidente que vocês acreditam porque isso aconteceu, mas enfim, havia uma parcela muito significativa de eleitores que eram produtores rurais que eram eleitores do Lula. Mas claro. A Febraban apoiou o Lula. Mas enfim, a Fiesp o cara, o cidadão fez a cartinha lá. O cidadão soltar uma headline dessa natureza é mau caratismo, cara. Mas não, além de tudo isso, desse mau caratismo, que é isso mesmo, esse ativismo, como o Oli disse naquele dia, ativismo jornalístico. Ativismo jornalístico. Você torcer pelo mal do outro, ainda mais torcer contra a sua própria nação. Eu, como está claro, não gosto em nada desse governo, mas torço que ele queime minha língua todos os dias. E que as pessoas fiquem bem. Claro que o Brasil exploda, que o Brasil seja melhor, que minha família, que eu, que todos nós estejamos melhores. Eu acho que fora disso é mau caratismo. Então você torcer... É uma loucura, cara. Você torcer que as coisas fiquem pior. Eu não consigo. A crise não atinge um só. Exatamente. A seca não vai ser só sobre a terra do vizinho. A crise é sistemática. Ela é sistemática, ainda mais nesse aspecto. Ela foi muito infeliz. Assim como foi infeliz, e eu vou resgatar esse assunto aqui, porque é um assunto que a gente precisa discutir no Picuinha, assim como foi infeliz a fala do Barroso. O Barroso faz militância. Cara, quando o cidadão que é ministro, ele vai ocupar a presidência, não vai? Ele vai, o presidente do STF, cara, vai e me fala a frase: derrotamos o Bolsonaro. Mais pessoalidade que isso é impossível, assim, cara. É o ativismo. E o grande problema do ativismo é que você às vezes pode ficar só. Claro. Pode reparar que todos os caras que perderam seu mandato no Brasil ultimamente aí foram de ativistas políticos. Em casos de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, porque ele vai no ativismo. Ele vai jogando pedra para tudo quanto é lado, mas ele não tem parceria. E a nossa política é uma política de conchavos. Com certeza. Ou você faz conchavos ou ela não sobrevive. Não tem como sobreviver nesse país. É o chamado, que aqui no Brasil chama de presidencialismo de coalizão. Isso mesmo. Que na verdade é o toma lá da cá. Só existe aqui. Isso. O toma lá da cá. Isso daria pra gente conversar aqui, mas não é o objetivo, nós comentarmos notícias, mas só lembrando um pouquinho, a nossa Constituição, até os 44 do segundo tempo, antes dela ser aprovada em 88, no dia 5 de outubro, ela foi construída praticamente para ser parlamentarista. É verdade. Aí, Fernando Henrique queria o parlamentarismo, uma parte do PSDB, uma parte do PMDB, mas dentro do PMDB tinha o Ulisses, que tinha vontade de ser presidente, o PT tinha vontade de ser presidente, e os 44 do segundo tempo, eleição municipal, tinha eleição municipal naquele ano, a direita, vamos dizer, foi fazer campanha nos municípios e largou a Constituinte. Aí
né, o chamado centrão volta e toma o poder junto com a esquerda e consegue colocar o presidencialismo e assim por diante. Aí ela nasceu, daí ela ficou capenga. Exato, daí ficou capenga. Ficou um presidente que para governar precisa do apoio desse daqui, e esse daqui morrendo de vontade de ser executivo. E aí fica essa loucura. E aí nós temos hoje um parlamento que dita todas as regras para o executivo. E é um parlamentarismo à brasileira. E aí você é obrigado a ficar fazendo esses acordos aí, fechando acordos e leiloando cargos para conseguir maioria no parlamento. Quando foi feito as eleições, o que nós comentamos aqui? Comentamos que esse parlamento nosso e nada seria uma coisa só. E exatamente uma coisa só, não mudou nada. Agora vão caçar mais 8. Ou seja, tem parlamentares perdendo poder, perdendo cargo, e ao invés do cargo ficar no partido dele, está indo para outro partido. Quer dizer, isso não existe, cara. As regras estão sendo criadas todos os dias, cada um faz o que quer. Isso e o parlamento funciona, na sua maioria, como um rolo compressor. Você tem ali 1, 2 ou 3 que estão ali fazendo o seu discurso ou identitário, ou defendendo uma bandeira X, bandeira Y, mas foi o que você falou antes. O Centrão veio se aliou com a esquerda em determinado momento. Em determinado momento se aliou com a direita. Porque o Centrão é um rolo compressor, cara. É o fisiológico. Ele é fisiológico. Entendeu? Coisa de velho. Você já foi em alguma reunião de Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados ou Câmara de Deputados Federais? Já tive essa experiência. Não fica ninguém prestando atenção. Às vezes fica a mesa, o escrivão tem que ficar ali, né? Porque tem que ficar. O cara falando e o resto tudo no celular, cada um fazendo coisa, né? Conversando, batendo papo, ninguém presta atenção. Lembra do caso que pegaram o Magrão lá vendo vídeo pornô durante a sessão? Ou seja, são sessões apenas para quê? Para passar no Voz do Brasil, né? Às 7 horas da noite, que tem que passar ali, para dizer que o cara está fazendo alguma coisa e para ele mostrar para a militância dele. Ninguém presta atenção no que se fala, Paulo. Ninguém está nem aí com a paçoca. Aí nós vamos lá, elegemos comediante, elegemos jogador, radialista. O cara, às vezes, não estou dizendo que nenhum deles presta. Não, tem gente boa no meio, mas é muito pouco. Mas sabe qual que é o maior problema? Nós elegemos toda essa corja e a grande questão foi o que um dos nossos colegas acabou de falar aqui, que foi o de games. O que acontece? A gente elege essa galera para quando o pepino estoura, eu cobrar o meu vizinho, não político. Aí eu chego pro Oli, que um dia me falou um negócio, fala, Oli, você tá vendo aqui o negócio? Olha, eu vou lá e mando um print, que aqui, ó, filha da puta, e não sei o quê, e fica a briga entre mim e você, sendo que a cobrança tem que ser o representante. E nós temos um congresso baseado em partidos, só que nós elegemos pessoas. Então não vai dar certo nunca. Nós elegemos o cara bom de voto. É isso que acontece no Brasil, se elege o bom de voto. Exemplo foi o Tiririca. Exemplo foi aquele tal do mendigo que o mundo estava atrás dele, só não continuaram. Pelo amor de Deus. Só não continuaram atrás, porque acharam muito podre dele a dar confusão. Verdade. O Tiririca, quando foi eleito, levou 4. Levou 4 junto com ele. Entrou cara com 25 mil votos, rapaz. O que é isso? Uma vergonha. Em São Paulo. Exatamente. Em São Paulo, cara com 1 milhão de votos não é eleito. O cara com 25 foi, porque ele era bom de voto, fez 4 cadeiras. Aí você tem um parlamento partidário, tanto é que você tem que ter a partido. O Brasil é signatário do Pacto de Costa de Porto Rico, mas o Brasil até agora está na mão do Barroso, inclusive, para que você possa se candidatar sem partido. Sem partido. Agora não votou. Ele não votou. Mas dos critérios para você conseguir eleição é o coeficiente partidário? Exatamente. Se não bate o coeficiente, você não consegue. Aí como é que você vai? Aí você vai ficar escolhendo quem? Jornalista? Vai ficar escolhendo quem? Jogador de futebol? Pois é. Comediante? Porque são essas figuras, isso é o mais engraçado, são essas figuras que o brasileiro supõe que tem condições de discutir política. São Paulo, por exemplo, eu não lembro se era um rinoceronte, chamado Cacareco. Foi eleito o vereador mais votado de São Paulo há muitos anos atrás. Porque nasceu no zoológico, nasceu um dinossauro, acho que foi um dinossauro. Um rinoceronte. Nasce dinossauro. Porra, eu também tô velho pra cacete, né? Nasceu o Oli é da época que tinha dinossauro no zoológico. Na Terra! Entendeu? Tinha na Terra ainda. Ele mais um pouquinho, ele falou assim, bicho, eu tava vindo pra cá pro Picuinha, passei por um triceratops a 60 por hora. Caraca, Oli, agora você pegou pesado, hein, Oli? Da época nasceu um dinossauro, era cara. Um rinoceronte. Cacareco foi o mais votado. Aí. É porque hoje não dá mais pro cara escrever. Porque antes o cara escrevia, né? Viado quem leu, comi sua mãe.
Hoje não dá mais, né? Mas você lembra aqui de Cascavel, quem é mais antigo, lembra da história do... Eu lembro do dinossauro. Não, um cara que passou a... Tem uma rua aqui em Cascavel, chama Rua Rio Grande do Sul, tá? O cidadão devia estar muito indignado com uma mulher chamada Sônia. Ele devia estar com muita raiva dessa mulher chamada Sônia. Ele foi do início da Rio Grande do Sul até o fim. Toda a parede ele escrevia Sônia puta, Sônia biscate. Era na época do Orkut. Isso ficou tão famoso que tinha uma página do Orkut chamada Pelo amor de Deus, quem é a Sônia? É verdade, cara. Indignação. Então não adianta, é um congresso. O congresso nosso é pífio, ele é vadio, não serve para nada. Inútil. Serve só para discutir o que é vantajoso para eles ou não. Quantidade de verbas que se liberou aí para provar. Cara, mas se nós pegarmos aqui, ó, essas figuras, tá, que hoje estão ali discutindo, e nós examinarmos de onde elas vieram, é sempre um ridículo. O Tessaro citou o Frota. Olha quanto tempo o Frota tá lá, tá na política, cara. É. Você teve o Frank Aguiar. O cãozinho dos teclados. Entendeu? Talvez seja a maior contribuição Tiririca. Que ele pode dar. Terceiro ali, mandato seguido. O Tiririca. Tá, e assim, eu não vou me eximir de falar de outras figuras. Por exemplo, eu não acho que o Kim Kataguiri seja uma pessoa com coeficiente intelectual família suficiente para chegar ali. Família Collor. Família Fiuza. O Bilinski. E aí? Isso é uma coisa ridícula. O cara foi lá e falou do meu avô lutou no exército do Hitler. É isso aí. Se fuder, cara. Entendeu? É o que nós estamos vivendo hoje, cara. Então eu não acredito. Só nessa para você, eu não acredito. E esses ativistas que nós temos aí, esses discursos baratos, fáceis de serem feitos, entendeu? É discurso fácil de ser feito. É só falar, vamos mexer com isso. Você quer ver? É outra coisa, nessa mesma esteira, mas é outra coisa que me incomoda, por exemplo, chega lá, eu sou super defensor do meio ambiente, mas se há uma coisa que me incomoda, é um ativista do meio ambiente que vem com uma lata de tinta e joga na frente da pintura do Monet. É. Cara, eu acho isso sério. Chegamos no limite. E eu digo para você assim, Pablo, aqui, para nós, nessa nossa mesa aqui, ó. O dia que sentar um político do lado de lá, o programa nosso acabou. Acabou. É verdade. Sentou um político ali, pode ser candidato a qualquer coisa. Nosso programa acabou. Porque daí o que ele vai vir aqui defender o interesse dele, só. Vai falar um monte de coisa bonitinha, fazendo propagandinha do que ele está fazendo, e não tem conversa. Sentou político do lado de lá, pode trazer qualquer gente, qualquer pessoa para conversar com ele, menos político. O problema, mas vou te falar a realidade, eu acho um político não vem aqui, não nem a convite. Por quê? Porque se o cara vier aqui, ele vai ser massacrado. Serão três artilharias em cima dele. É. Se um político tiver coragem de sentar aqui para ser sabatinado, ó lá, o de Games matou a pau. Mandou ver, ó. Se o Whindersson Nunes entrar pra política, ele vence. Sim, não é por competência, é por fama, mídia. Fechou. Né? Fechou. Ele bateu certinho. O Whindersson consegue ser eleito? Consegue. De boa. Não é? Com larga margem de votos. Se sair candidato a presidente, corre o risco de... Ah, com certeza. O Curitiba 92, CWB... que é o Torresmo. Que é o Torresmo. Lá em cima ele falou, não votei em 2022 e me considero um liberal e os dois candidatos não representavam aquilo que eu acredito. Mas eu torço para o atual governo. Faço um bom mandato. Perfeito. Essa é a nossa luta para imprimir nas pessoas uma fé, vamos dizer assim, raciocinada, pensada, que você consiga aguentar 5 minutos de discussão séria com uma pessoa séria com a sua ideia. É isso que a gente quer, que as pessoas aguentem 5 minutos de... Né? Seriamente. Não tem porque só agridam. Exatamente. Você pega a nossa direita e a nossa esquerda hoje, que é uma pena que eles se denominam assim, porque eles não sabem o que eles são. Essa direita um bando de histéricos, na verdade. Histeria coletiva. É, quase freudiano o negócio. Só pra deixar claro, o Tessaro caiu no gemidão do WhatsApp aqui, tá? Caiu no gemidão do WhatsApp. Vergonha. A gente discutindo, o cara vendo sacanagem aqui. Brincadeira o negócio. Não fala isso, mas eu digo assim, cara. esses dois grupos, o que eles fazem? Eles só sabem agredir.
Não tem uma discussão plausível, é só agressão. Mas talvez, e aqui agora eu vou trazer à baila um comentário que a Ângela colocou. Ela disse o seguinte: penso que nas escolas deveria ter disciplinas sobre noções de direito constitucional e para a população ir desenvolvendo consciência de como funciona o país. Eu não acho que seja só o caso de direito constitucional. Claro, deveria haver direito constitucional, mas nós deveríamos deveríamos desenvolver dentro da escola um ambiente saudável para criar o próprio debate. Porque se vocês pararem para pensar, hoje nós não temos, tanto na escola, no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior, nós não temos um ambiente de debate. Eu vou dizer para vocês, vocês passaram pelo mesmo caminho que eu passei. Eu passei por uma graduação, um mestrado e um doutorado. Você tinha todos os alunos ali, em teoria, todos os alunos estudando para um fim comum, que é realizar pesquisa científica, pesquisa acadêmica. O professor fazia um semicírculo, começava a falar sobre o livro e ninguém falava coisa alguma a não ser: professor, já deu hora do intervalo, vamos tomar um cafezinho? Meu Deus. Não há debate. Aquele debate em que você tá ali, você fala lá, o teu colega vira e fala assim, eu acho que não. E você fala, eu acho que sim, porque o fulano de tal cita isso, outro cara, eu acho que não, porque o ciclano beltrano fala isso. Ninguém desenvolve debate ali. Hoje as universidades, infelizmente, vou falar isso principalmente porque eu sou egresso desse campo. E eu sou de universidade pública também, então. Dos cursos de humanidades. São locais em que você apenas produz pesquisa para entubar o látis, para você encher linguiça. Os currículos estão cheios de pesquisas vazias, única e exclusivamente para entupir o látis. Só isso. Sem preocupação acadêmica, sem rigor científico, sem preocupação de fato com a pesquisa em si, com os fundamentos metodológicos de pesquisa. E digo para você assim, e pior eu digo até, em todas as universidades grandes no mundo, Europa, Estados Unidos, o estudo da literatura do país e a história do país está em todos os cursos. Aqui, retirado da base. Sim. Não precisa mais. É. Então os caras não têm a fundamentação histórica, ele não sabe como é que funciona. Não conhece a história do próprio país? A história do país, ele não conhece a literatura do país, ele não conhece. Oli, mas aqui, ó. Quantas pessoas você acredita que dirão que sabiam que o Brasil teve, no século XX, um plebiscito para decidir se voltaria a ser monarquia ou não? Marquei, tá louco. Se você perguntar, as pessoas vão dizer, como isso? 7 de setembro. O único lugar que nós tivemos um plebiscito onde a pergunta era o contrário. A mesma pergunta que fez Napoleão, fazendo um sentido inverso, nós fizemos aqui. Você é contra ou a favor da lei que proíbe a arma? Isso não existe, cara. Não, ali foi induzir total. Ainda que o pessoal foi firme ainda, né? Você é contra ou a favor da lei, quer dizer, a discussão não é a arma ou não, é a lei. Aí o cara não sabe, num país como o nosso, estão dizendo hoje que o Brasil tem 12% de analfabetos funcionais egressos das universidades. Esse número é maior. Da universidade. Ah, sim. Egressos da universidade? Da universidade, 12%. Eu não duvido. E diz que chega em 46% no Brasil de analfabetos funcionais. 46%. Essa foi fabulosa. Se eu pudesse falar aqui, mas você pode olhando... falar, eu não sou mudo, né? Se eu pudesse falar aqui, porque é questão ética, né? É um lugar de trabalho e coisa e tal. Mas se eu fosse fazer essa pesquisa empírica no lugar onde eu sou professor universitário, e eu paro no sétimo período, eu diria que até no sétimo o número é maior do que isso. E eu estou falando de uma faculdade que é reconhecida, né, por OAB, tem selo OAB, bate metas e tal. Darei 2 exemplos. Cursinho pré-vestibular, final do ano, Guerra Fria. Eu falava do sistema Guerra nas Estrelas. E eu dizia que o sistema Guerra nas Estrelas era uma rede de proteção sobre o espaço aéreo americano e seus parceiros. Perfeito. Qualquer míssil lançado em qualquer lugar do mundo, ele não atingiria os seus parceiros. O aluno me levantou a mão e disse assim, professor, uma rede, mas ela está presa aonde?
Eu não acredito. Te juro. Quando ele perguntou, tá presa aonde? Eu pensei, brincou. A bola pingou, eu bati, né? Sem dó. Falei, olha, nos polos nós temos uns postes bem grandes. Aí virei para um cara do fundo e falei, faz assim. Aí o cara abriu o braço, eu vi também. Olha, mais ou menos um poste desse tamanho que mantém a rede esticada. Ele fez assim, ou seja, ele entendeu. Eu não tive coragem de desmentir. Esse é um analfabeto funcional. E a outra, no curso de Direito, Filosofia do Direito, trabalhando em empirismo, a menina não conseguia entender o que era empirismo. Aí eu fui lá, numa área serrana, então tinha muita propriedade agrícola. Eu disse assim, seu avô lá no sítio, quando a vaquinha dá cria, ele não vai lá ver a vaquinha fazer xixi, não é comum ele botar até a mão assim, para ver se quando a vaca vai xixi, meu avô faz isso mesmo. Por que ele vai lá? Para ver se tem sangue. Ele fez algum curso? Não. Então isso é empirismo. Ele vai lá por experiência, ele vai saber que aquilo ali a vaca está doente ou não. Entendeu? Ela ficou parada. Falei, vamos pensar assim, se você lê um livro que ensina a andar de bicicleta, você sabe andar de bicicleta? Aí eu sei andar de bicicleta. Falei, não, mas não foi isso que eu disse. Jesus. Ela fazia direito. Então veja, Pablo, que a gente tem experiência viva nisso. Não, viva. É viva. Não, e agora, esse é um espaço aberto para nós trocarmos essas Mas aqui também tem uma, depois ele tem a pergunta interessante do Éder, uma afirmação. Colocar política nas escolas não viraria mais militância. Colocar uma... Aí que é detalhe. Porque normalmente a nossa direita e a nossa esquerda sempre fazem confusão. Por exemplo, eu sempre defendi que você tem que ter nas escolas, você tem que ter uma semana cívica tua. Você tem que ensinar valores cívicos para a tua população. Não é ensinar ele torcer A ou B ou C. Mas você tem que ensinar quais são os símbolos, quais são os brasões que tem no país, ensinar para o cara qual é o hino, o que está dizendo no hino para ele. Mas toda vez que você faz essa proposta, o que os caras diziam para mim? Mas aí você está fazendo o quê? Ditadura militar de novo? Ditadura militar de novo? Quer dizer, então... Eles levam essa ideia cívica, essa ideia de nacionalidade, eles levam pelo lado o quê? De um lado de torcida. Nos Estados Unidos é comum o cara ter uma bandeira na frente da casa dele. Exatamente. E aí... E detalhe, não interessa se ele é republicano, ele é democrata, ele é liberal. Não, é a bandeira do país dele. Aqui você encontra cara limpando o sapato com a bandeira. E aqui o que eu vejo como grande problema. Provavelmente foi o Éder que falou isso sobre militância. Foi, né? Foi o Éder. É interessante você tocar nesse assunto, Éder, porque na minha opinião, e aqui eu estou pensando como professor, nós deveríamos ter espaço na escola para se falar abertamente de política. Qual é a grande questão a respeito do que as pessoas chamam de militância? O que as pessoas chamam de militância é basicamente uma pessoa que se atreve a falar sobre política e diz, isso está certo, isso está errado, e o que eu penso é isso aqui, e você tem que pensar dessa forma exatamente igual ao que eu pensei. Isso seria uma militância viciosa. O que seria correto? Seria correto durante a aula? Então vamos lá. Eu, o Oli e o Tessaro damos aula para a mesma turma. Eu dou aula de língua portuguesa. Chego lá e falo, chega o meu momento de trabalhar política. Rapaziada, isso, eu defendo esse lado aqui, porque essas são as minhas convicções. Beleza? Depois, na aula do Oli, vocês vão ver as convicções dele. E na do Tessaro, vocês vão ver as convicções dele, para que seja possibilitado ao indivíduo o contato com visões diferentes. Eu digo diferente, eu faço um pouco diferente do que você faz. O que eu faço em sala de aula? Eu trabalho globalismo em sala de aula, trabalho aborto, minoridade penal, questões raciais, movimentos feministas, e eu digo sempre assim, você pode pensar de duas formas. Se o seu coraçãozinho estiver mais à direita, o seu coraçãozinho estiver mais à esquerda, você vai pensar assim, questão de gênero, coraçãozinho mais à esquerda, eu dou tudo aquilo que penso lá de esquerda. O coraçãozinho mais à direita, esse é o posicionamento. A questão do meritocracia. O coraçãozinho está à direita, você vai pensar assim. O coraçãozinho está à esquerda, você vai pensar assim. Agora, conclua o que você quiser. Claro. É um direito dele concluir o que eu quiser. Eu não tenho o dom da verdade. Eu não tenho, a verdade não é minha. A verdade não é sua. Pablo, eu também discordo, eu discordo da tua fala no sentido assim, eu vou lá e passo a minha opinião. Eu acho que a opinião é importante, acho que o professor não deve ficar em cima do muro, deve sim dar a sua opinião, mas o que talvez se chama de militância, que daí não é o que você faz, longe disso, né?
é aquele camarada que passa só um lado. Minha verdade. Isso. E dizendo mal do outro lado. Criticando o outro lado, assim, de maneira pejorativa mesmo, né? Delinquente. Isso é muito grave. Eu acho legal você falar assim, olha, eu acredito nisso, no mundo assim, papapá. Mas olha, vejam, esses outros leitores, se vocês quiserem se aprofundar, tá aqui. Ó, esses camaradas. E você deixa o aluno... Né? Exatamente, o cara fala assim, professor, mas se eu não acredito nisso que você está dizendo, o que eu posso ler para ver um contraponto? Cara, aí você tem que ter uma coisa chamada honestidade intelectual, que é falar assim, ó, você lê isso para você chegar a esses pontos aqui. Exatamente. Porque vejam só, você tem o discurso de autoridade em sala de aula. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado. O microfone é seu. O microfone é seu, o alto-falante é seu. Sim. Então tem que ter um cuidado muito grande no colocar as coisas para as pessoas. Por isso que esse sistema, na minha opinião, precisa de novos ares. Porque, Oli, por que eu, você, demos aula em cima de um tablado para 350 alunos? Você acredita mesmo que 350 alunos estavam aprendendo aquilo que você estava falando naquele momento? Não. Mas uma boa parte, sim. Uma boa parte estava ouvindo. Sabe por quê que eu digo uma boa parte, sim? Pela quantidade de alunos que passaram por você e que trilharam um bom caminho. Exato. Então você vê que você semeou legal. E você vê, por exemplo, como aconteceu com você, acontece comigo, com o Eduardo deve acontecer a mesma coisa. Alunos que às vezes foram para uma área, uma determinada atividade, e de repente ele encontra você anos depois e fala, professor, eu fui para essa área porque você me incentivou em tal momento, Olha, comecei a gostar de literatura por causa de você. Puta, eu detestava direito, professor, mas a maneira como você ensinou, eu passei a gostar. Então, repare, você então semeou muito bem. Então, essa semeadura foi muito bem feita. Por isso que lembra do Padre Antônio Vieira, hein? Padre Antônio Vieira falava sobre isso no sermão da 60ª. Mas não é verdade? É verdade. Você semeou bem semeadinho. Claro que tem terreno ruim. Tem terreno ruim, claro que tem. Mas uma boa parte dele não é ruim, Pablo. Não é ruim. O que nós temos hoje, que eu vejo, o nosso problema em sala de aula, é que nós estamos tendo hoje um sistema educacional que está deixando o aluno muito solto de uma maneira tal que ele não precisa participar mais. Ele não precisa mais participar. Como você mesmo falou, o aluno não questiona, não pergunta. A educação não é mais participativa, né? Não é mais. Mas, olha, deve ter um... Pablo, tem muita pergunta aí, Pablo. Vamos lá. Só mostrar essa minha experiência. Eu estou tentando lembrar aqui, talvez uns 8 anos atrás, eu tive o prazer de ser convidado para ir na FGV de São Paulo, no curso de Direito. Fui lá, né? Mas era um evento lá deles e tal, eles me chamaram e tal, fui. E aí fui assistir uma aula da graduação deles. Claro, a FGV tem muito mais esse cunho empresarial, a matriz deles é bem direito econômico, assim. Sim. Mas o que eu gostei do método? O método era aula, o professor dando aula num púlpito, naquele sistema assim, né? Que os alunos sentam... Anfiteatro. Tipo anfiteatro. Lindo aquilo. O professor lá embaixo dando a aula e o professor... ele ficava com um tablet que nem esse daqui, com o rosto dos alunos. E ele lançava a nota já na hora ali. Ele batia o dedo. Fulano, me responde a pergunta tal sobre a aula. Fulano respondia, acertou. Ou seja, já ia fazendo ali naquele momento a avaliação. E a avaliação do aluno ao mesmo tempo. Falei, cara, olha, isso é interação com o professor, porque você está forçando o aluno a prestar atenção em você e não deixá-lo solto. Deixá-lo solto. Porque eu sei que talvez é mais bonito dizer, as pessoas estão no mesmo patamar, tem que estar na mesma patamar. Não o educador, papapá. Não estão, elas não estão no mesmo patamar. Isso. E aí, você tem que deixar a pessoa, então, construir o que ela quiser, a ideia que ela quiser. Você tem que analisar ele não por aquilo que você deu, mas pela evolução. Por exemplo, esse aluno tirou 1 no primeiro bimestre, agora ele tirou 7. Você deveria passar esse aluno, porque na soma das duas notas não vai passar, mas tu tem que ver o tamanho da evolução e tal. Cara, é uma coisa que ainda não me entra na cabeça, sabe? Porque você coloca a responsabilidade de uma sociedade... cubo mágico com uma cor só. Uma cor só.
Você pode brincar de cubo mágico, meter uma cor só, todo mundo acerta. Todo mundo acerta. Isso é muito complicado. E muito rápido, você virou, já está certinho. Exatamente. Exatamente. É o que nós estamos vivendo hoje, Pablo. É difícil. O setor educacional nosso hoje, nós discutimos essa mudança que nós vemos no ensino médio, é feita por a toque de caixa. Não tem análise, não tem nada, só tem militância. E não tem nada, assim, eu vou te falar, Oli, não tem nada de sério em nenhuma das partes dessa reforma. Você viu as disciplinas que nós estamos tendo hoje? Disciplinas que estão completamente fora da casinha. Não tem gente para dar as disciplinas que eles criaram, cara. Projeto de vida. Projeto de vida. Projeto de vida é uma disciplina. Caraca. Não, nós temos uma aí, brigadeiro caseiro. E essa matéria reprova. Reprova, né? O que vocês têm em projeto de vida? Não, só fazer mapa mental da sua vida. Pra mim não muda nada. Aí, ó, isso é... Nós estamos aqui no estúdio com um aluno que está no ensino médio. Ele acabou de falar. Tem a disciplina de como é que é essa porra mesmo? Projeto de vida e tem que fazer mapa mental da sua vida. É louco, né? É uma loucura. É o que nós estamos vivendo. Vamos ver as perguntas aí. Vai lá, o começa pessoal que lendo manda. aí, Tessaro, depois eu emendo. O nosso amigo CWB. CWB. Você tá aqui. Eu acho que aqui. Plebiscito foi no governo do Itamar, salvo engano. O plebiscito aconteceu no dia 7 de setembro, de 1993. Então, era o Itamar. O Éder, política é uma matéria muito banal para se integrar ao currículo escolar. Eu acho que o termo, Éder, não seria banal, tá? Minha opinião. Isso se entende lendo livros. Por isso, se entende lendo o livro, não é banal, na minha opinião. Concordo. Se a política for matéria em escolas, a militância acadêmica se aflora. Perfeito. Nesse caso, tem razão. Agora começa a entender porque ele colocou o banal. Sim, claro. Faz tempo. Por isso eu fiz aqui um picote. Eu fiz um picote, uma análise de palavras, porque também são importantes. E a gente, como é professor, a gente fica com essa bobagem de querer ficar, aspas, corrigindo. E não é a nossa função. Você é um excelente professor, já me falaram isso, inclusive. São todos mentirosos e meus amigos. Éder Vinícius Oli é muito bom, kkkk. O kkk, eu acho... Ficou ruim. Ficou ruim. Tá. Pablo, como você imagina que seria a sua atuação caso tivesse sido eleito? Posso ser muito honesto? Chega pra cá a câmera aqui que agora eu vou falar bem a verdade pra você. Se eu tivesse sido eleito, neste exato momento, uma das duas coisas já teriam acontecido. Número 1, eu estaria isolado e sem poder fazer coisíssima nenhuma. Ou número 2, já teriam mandado me apagar. Caçado. Porque eu sou uma pessoa com um senso de que eu não consigo entrar num barco que eu acredito que não esteja certo. E, feliz ou infelizmente, eu sou um ferrenho defensor dos meus ideais. Se é muito mais simples eu chegar e falar assim, vocês vão tudo pra puta que pariu, eu tô saindo daqui. Certo? Porque isso eu vejo depois de ter ocorrido a eleição, depois de várias reuniões que você tem, agora que está chegando outra eleição, que é a eleição municipal, que você vê as articulações, gente que falava assim em reunião, por exemplo, eu ali o Tessaro, viu? Sabe o Carlão lá? Aquele Carlão lá não vale nada. Aquele bicho ali, ladrão, sem vergonha. Semana que vem fala o negócio seguinte... Carlão é nosso candidato para prefeito. É isso aí. Porra, mas você não falou que ele era um baita filho da puta, que roubava tudo, não sei o que, não sei o que. Sim, mas é que se ele vier, a gente pode ganhar. E se a gente ganhar, aí tem como a gente pegar e dar uma secretaria pro Oli, dar uma pro Tessaro, distribuir isso aí. Aí virou interesse pessoal, você viu que o projeto não vale nada. É isso que me frustra na política, e depois que você entra, e quando você entra de fé e fato, que você tá vendo, participando de debates, ouvindo os debates de outros lados, de todos os partidos, você começa a enxergar isso cotidianamente. Por isso que eu disse para você, quando você se candidatou, que a política não merece você. Foi o que você me falou. Sim, falou. Política não te merece. Vamos lá. O de games, professor Pierluigi, hoje em dia iria pistolar. Ele foi considerado uma grande referência dentro do campo da educação, tinha umas ideias inovadoras. Ele e o Vará. É verdade. Verdade, isso era bom, né?
o nosso amigo Torresmo. O Pablo falou que do Kataguiri, já lembro do movimento deles. O senhor viram que essa rapaziada foram agredidas dentro de uma universidade semana passada? Se viram, gostaria da opinião de vocês. Violência em qualquer nível e grau é crime, é gente que não aceita a conversa, é gente que não aceita a divergência, ou seja, são pessoas antidemocráticas, e vocês já devem ter percebido que o que tem de mais, que nós três aqui temos mais em comum é a liberdade de cada um defender as suas opiniões, por mais antagônicas que elas sejam, desde que feitas com fundamentação, com boa base teórica e principalmente com boa fé. Exatamente. Cara, veja, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, eu passei os 4 anos criticando o Bolsonaro, o que não significa que se eu encontrá-lo no meio da rua, eu vou dar uma voadora nele. O que pode acontecer é, se eu estiver sentado a uma mesa e ele estiver junto, nós talvez possamos discutir e eu falar, na minha opinião, o que você fez estava errado, e ele defendeu os pontos dele, eu atacar, talvez tenha uma discussão mais acalorada. Mas no momento em que você se levanta e agride a outra pessoa, você está fora, você rasgou o tecido social. Perdeu a razão. Já entrei numa polêmica, pessoas discutindo, achando um absurdo ex-presidentes terem segurança. E eu defendi que tem que ter. Claro. Ex-presidente tem que ter segurança. Claro que tem. Por vários fatores. O Fernando Henrique hoje é um senhor de idade. Sim. A Dilma, uma senhora de idade. Vai ter cara que vai empurrar essa mulher numa escada de um shopping? Vai ter maluco. Tem que ter segurança? Claro que tem que ter. Claro que e não tem. é esse o nosso problema. Não. O nosso problema não são 4 seguranças que tem um ex-presidente. Não é aí que está o nosso problema. Não. Então as pessoas pegam um determinado véu, cobrem tudo aquilo com o véu e focam numa coisa só. Como se o nosso problema fosse 4 seguranças para um ex-presidente. Exato. É o salário do ex-presidente que é o nosso problema. Não é, gente. Não é. Não é. O nosso desvio de verba é muito maior do que essa simples bobagem de segurança. Mas tem que ter. Porque tem gente que não sabe argumentar. Concorda? E vão empurrar um homem de 90 e tantos anos na escada. Isso. Não, claro que vão. E de qualquer maneira, eu sou um apreciador sempre disso, disse isso aqui para vocês, das instituições. Eu acredito que as instituições são necessárias serem mantidas, claro, precisam ser aprimoradas dentro da sua medida, mas as instituições precisam ser. Então, às vezes eu nem gosto daquela pessoa, mas ele é o presidente da República. Representa uma instituição. Ele é um ex-presidente da República, ele assim, deve ser protegido, ele deve ter o mínimo para ter a sua vida digna. Isso qualquer um deles. Qualquer um deles. Eu digo assim, o Lula... O que não dá para admitir, que daí agora eu vou colocar um caldinho, né? Que o Fernando Henrique que criou essa lei, não sei se foi lei, o quê? Da criação de 4 seguranças. Aí o Lula mudou para 8. Quando ele estava saindo, mudou para 8. Mas eu digo assim, com todas as ressalvas no governo Lula, todas as ressalvas, o Lula perdeu a chance de entrar para a história. Claro. Como um Abraham Lincoln do Piniquim. Sim. Perdeu a chance. A corrupção o levou. Ele perdeu a chance. Já pensou que história esse homem não teria? Diga pra mim. Não, o mundo gostava. Imagine a história que esse cara não teria. Sim. Porque hoje, aonde ele vai, a mácula o acompanha. Não adianta. Todo mundo sabe a artimanha que foi feita no nosso judiciário. Todo mundo sabe essa descondenação que foi armada. Todo mundo sabe disso. Mas eu não conheço um presidente brasileiro que não tenha qualquer tipo de... Passado. Não é passado, mas que não tem uma característica semelhante a essa. Qualquer um deles que você pegar... Mas essa foi muito vexatória, essa né, foi complexa. Ou foi talvez seja tão ruim porque muito próxima. Porque o caso do Collor também foi terrível. Não, mas o Collor foi uma elba. Uma elba. Mas vamos pensar aqui. Eu entendo o que o Li quer dizer e defendo essa ideia porque... mesmo eu não votando no Lula em 2002, né? Naquela eleição que ele ganha do Serra, se eu não me engano, né?
quando ele ganhou, eu falei, beleza, ótimo, bacana, alguém de uma outra camada social e tal, pô, maravilhoso pro Brasil. E como nós falamos no início do programa, todos nós torcemos pelo futuro do Brasil, todos torcemos que esses caras se dê bem. Eu acho que é isso que o Oli quer dizer. Era alguém que tinha características e trazia isso, populares Existe uma terminologia para uma pessoa como ele. Que não posso dizer estadista, é um outro termo. Não. Né? Ó, muita gente ou vai dar risada ou não vai concordar com isso que eu vou dizer agora, mas a terminologia dentro da concepção marxista para um cara como Lula é intelectual orgânico. Ele é por si só. O que significa isso? Ele é um cidadão que veio das massas operárias, certo? Ele não veio da academia, ele não veio de uma formação intelectual acadêmica, ele veio de uma formação intelectual orgânica, ou seja, o cara veio do chão de fábrica. O Weber, Max Weber, exatamente. Liderança carismática. E aí, ele com o carisma e compreendendo aquela massa de trabalhadores, ele conseguiu projetar a sua imagem de forma que essa massa fosse percebida e, de certa forma, porque ele venceu 3 eleições, né? Sim. E de certa forma respeitada. Então é por isso que, inclusive, uma das maiores economistas do Brasil, tá viva ainda, a Maria da Conceição Tavares, ela é portuguesa, mas radicada no Brasil, usa o mesmo termo. Ela diz que o Lula foi o maior intelectual orgânico. Né? Entendi. Por causa disso. Não significa, porque assim, a inteligência dele não é uma inteligência acadêmica, né? Mas é uma outra forma. Sim. E é uma forma orgânica, que era era o projeto antigo de uma chamada educação dentro do materialismo histórico dialético, formar intelectuais orgânicos. E olha só, e o Collor e o Bolsonaro cometeram o mesmo erro. Fizeram ativismo político para os seus, dentro de uma liderança carismática. Sim. Só que a liderança carismática, ela é extremamente intensa por ser de adesão, mas ela é de curto prazo. De curto prazo, porque eles batem no sistema. E de repente o cara se frustra. Não, e eles batem no sistema, lembra? O caçador de Marajá, Onde é que o Collor mexeu? Com um banco. Onde é que o Bolsonaro mexeu? Com um banco. Bancos no Brasil não se mexe. A Febraban apoiou o Lula. Aonde? Fiesp apoiar um partido de esquerda? Aonde pois isso? O PT surgiu... Os maiores doadores da campanha dele foram bancários. Como é que pode, rapaz? Você não pode mexer. Você não pode mexer com essa instituição financeira que nós temos. E a instituição financeira brasileira é extremamente poderosa. Ela é extremamente poderosa. Olha os lucros que os nossos bancos têm em 3 meses. É uma coisa absurda. Sim, recordes. Tanto é que alguns bancos americanos que se instalaram aqui foram embora porque eles não conseguiram entender o sistema da lucratividade brasileira. Não consegue entender. O Brasil foi um país do mundo que criou um troço chamado correção monetária, que nem o Japão entendeu o que era correção monetária, bicho. Mas quem gosta desse sistema são os investidores, né? Aí que tá o detalhe. Os rentistas. Então, dá pra você mexer com esse grupo? Não tem como. Esqueça. É por isso, e aqui eu vou dizer novamente, apesar de eu gostar da intelectualidade do Ciro Gomes, né, do que ele escreveu e tudo mais, eu vou dizer isso com todas as letras. E olha que, né, nossa, todo mundo sabe, sou pedetista, né? Eu sou filiado ao PDT. O Ciro Gomes nunca será presidente do Brasil, porque a principal fala dele, quando ele vai falar sobre economia, ele bate no rentista. Ele nunca terá apoio suficiente para conseguir chegar à presidência por causa disso. Ele é ativista. Ativismo não leva a nada. Vamos lá, vamos continuar. O Éder, se conseguiram retirar o hino das escolas, é óbvio que existe uma disputa nesse sentido aqui no país. Não existe nenhum consenso sobre história. Parece até que existiram 2 Pedros segundos. De games. A tecnologia gerou a preguiça de pensar. Isso é que vocês estão falando não funciona mais. Pragmatismo não é a palavra. As pessoas realmente não querem ver nem a obviedade que está na cara dela. É uma verdade. As pessoas estão preguiçosas. Isso é uma verdade. Tudo pronto. A evolução... informações têm 140 caracteres. Isso. A evolução humana serve para aumentar o conforto do indivíduo. Entenda aqui uma frase que é extremamente importante para mim. Nem toda evolução é para melhor.
Às vezes, É, por ela é isso que eu só tenho, uma evolução. É, por isso que o termo, eu tenho algumas críticas à expressão evolução, quando a gente está falando, por causa disso, porque ela é lá da biologia. E porque nós Ela é acreditamos lá- que o termo evolução é eufórico. sempre bom. Né? Exato, ele é sempre bom. positivo, Mas né? não é. Evolução é uma mutação que acontece. Termo de mudança. Certo? Vicissitude. Nem toda evolução é para melhor. Muito daquilo que gera extremo conforto no ser humano também faz com que ele tenha extrema preguiça. Sim, sim. Né? A dor, né? A dor, a necessidade do camarada ser forjado na dor, na a falta de alimento, na falta de perspectiva se o dinheiro dele no final do mês vai dar para comprar os alimentos, porque a inflação vai comer. Tudo isso vai forjando uma geração, vai gerando, vai forjando as pessoas. E agora nós estamos num momento de abundância, né? Temos falta de alimentos? Claro que temos. Não de alimentos, mas de distribuição de alimentos. A distribuição é desigual. Isso, é desigual. Então, vejam, não é o problema agora o alimento, que em outro momento era. Agora o problema é a distribuição. Então, a gente precisa pensar dessa maneira. Nós temos que pensar, eu penso, né, que a nossa sociedade, por pior que a gente às vezes aqui contextualize, ela é muito melhor, muito mais, aspas, aí quiser usar esse termo da evolução, do que há 150 anos que as pessoas se matavam, famílias inteiras se matavam, um invadia a casa do outro, matava a tribo e papapá. Nós melhoramos e muito nisso. Por isso que eu sou um romântico e acredito que não vai demorar muito tempo, a gente vai passar por essas aflições do momento agora, mas de uma maneira que o mundo não ficará pior. Acho que vai ficar melhor intelectualmente. Eu acredito que o senso de civilidade Vai aflorar em algum momento. não, já tá, é muito mais do que piadas. Se a gente pensar, piadas que faziam os meus avós, o preconceito que eles tinham para algumas raças e coisa e tal, coisas Arraigado, que né? minha filha nunca vai aprender. Não vai aprender. Ou seja, isso já é um salto evolutivo. É um salto melhora qualitativo, né? Civilizatório muito, muito bom. Muito bom. Aprender a viver com as diferenças, por mais que essas diferenças nos causem, às vezes, Estranheza. Estranheza, até um certo constrangimento, mas é a pluralidade do mundo. É um romântico, né? Contemporâneo. Eu tô me apaixonando por esse cara. É um romântico. De hoje você não me escapa. Sai fora, você tá com gripe. Você tá com gripe. Vai. Mas lá em cima, o Antônio fez uma pergunta e eu esqueci de falar. O Antônio Fernando, que tá aí com o olho de Horus, Egito, né? Ali tem um desenho do Egito aí que significava o quê? Que significava o olho de Horus? Poder, né? E até algum momento Sabedoria. Proteção também. Eu tenho vários tatuados. Ele tá difícil. Não queremos ver. Não. Olho de Tandera. Putz, grilhos, que tudo vê. Tá difícil acreditar num futuro político melhor pro Brasil. Antes tinha um pouco da utopia de Policarpo. Já do era. Policarpo 40. Tá feio, irmão. Você tá certo. Mas no meio... O Lima Barreto previu isso quando ele escreveu... Cara, a obra do Lima Barreto, se você quiser entender o Brasil, você pega os livros do Lima Barreto e começa a ler. Você vai pegar Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Aí você vai entender o que é o Brasil dentro das relações particulares de hierarquia e você vai entender também o que é a mídia brasileira. Aí você pega Policarpo Quaresma. Você vai entender o que é o idealismo e o que é um projeto de nação e o que é a falta de nacionalismo no Brasil. Depois, você pega Pera lá. Os Brusundangas. Um livro curtinho dele. É uma metáfora perfeita de como o Brasil se organiza em relação a eleições e governantes. Depois você pega Cemitério dos Vivos. É como o diferente é tratado no Brasil. Cara, esse cara fez uma análise sociológica do Brasil dentro da sua obra literária. Que ano que ele escreveu isso, Pablo? Lima Barreto? Fabulosa.
Ele é da época de 1920. Ah, deve vir. 20, Não tinha censura. 20 e 22. Mas tava chegando o Getúlio já pra destruir. Porque ele é do pré-modernismo. Entendi. Né? Não tinha censura, cara. Ah, tem vários. Digita aí, Lima Barreto. Né? Hoje nós temos censura. Lima Barreto é foda. Os contos do Lima Barreto. O Homem que Sabia Javanês. Javanês. É do Lima Barreto. Pra você entender hoje o que são esses coaches de miguelagem. De que o cara miguelagem. Fica lá. Agora você vai ficar rico se você trabalhar 14 horas por dia. Ter 3 empregos. Você vai não sei o quê. Compra o meu curso que você vai ter uma Ferrari. Entendeu? Você entende o nascimento do coach num conto chamado O Homem que Sabia Javanês. É louco, né? Vai, Não, a tem mais. literatura é O maravilhosa. que mais tem? É. Morreu em 1º de novembro de 1992. Infelizmente, faleceu. Era negro, né? Era negro. Infelizmente faleceu fincado na cachaça. Ele abandonou a universidade para cuidar do pai, o pai doente, perdeu o pai, perdeu a esposa, perdeu os filhos, se entregou à cachaça, que pena. foi internado 2 vezes no que eles chamavam na época de manicômio, que foi da segunda internação que surgiu o livro Cemitério dos Vivos. Ele dizia que se ele fosse internado, ele escreveu, se eu for internado uma 3ª vez, eu me mato. Claro, imagina. Sabe? Porque era o lugar em que eles internavam alcoólatra, prostituta, Tudo. Pessoas com deficiências mentais, tudo, né? Ah, que merda. Mas é bacana. Hoje fizeram umas lembranças legais aí. Pararará. A tecnologia gerou privilégio. Beleza. Já foi. O Éder Vinícius. Afirmo isso com base na minha cidade. Mas já não tem mais como saber, porque já foi longe. O sistema sabe disso e usa isso contra a população. A ignorância mantém o poder do incompetente. Com certeza. Porque a falência da educação brasileira é um projeto, como diria Darcy Ribeiro. Todos os grandes déspotas ou todos os grandes autoritários do mundo, desde sempre, o que fizeram? Negar conhecimento à população. Isso foi lá atrás, em algum momento, com o Index Prohibitorium. Foi assim o tempo todo. Hitler queimando livros famosos. Nossos vizinhos. Os nossos vizinhos deixando as pessoas não terem voz e nem vez e nem internet. Brasil. Então isso é uma atitude antiga, né? Atitude antiga daqueles que querem usar, manter as pessoas na ignorância, né? Para impedir a circulação do conhecimento, você mantém o cara na ignorância. Porque quando você conhece, quando se der o conhecimento para da Coreia do Norte, ver o que tem na Coreia do Sul, é óbvio que ele vai querer aquilo que está na Coreia do Sul e vai querer fazer uma revolução. Você sabia que na Coreia do Norte, se a sua casa pegar fogo, você precisa, antes de salvar qualquer pessoa, você precisa salvar a foto do imperador? Se a foto for queimada durante o incêndio e você não tiver salvado a foto e salvar sua família morre. Que bacana aí. Você só tem né? 7 ou 8 cortes de cabelo masculinos aprovados pelo governo. E se você estiver andando de bicicleta, passar em frente à estátua dos ancestrais do imperador, você tem que descer e passar a pé. Entendi. Você não pode passar de bicicleta. E se você estiver conversando, você tem que parar de falar. Isso é ditadura. Mas a gente já tá fudido lá, né? E ela começa sempre aos pouquinhos, as pessoas achando engraçadinho. É assim que funciona. Começa o pessoal, todo mundo achando engraçadinho, até que de repente atinge a todos. No Brasil nós temos esse problema. Vocês que são da academia, na academia, pelo menos onde eu vivia, não agora, né? Lá na PUC, lá tinha muito isso. Briga entre os cabeção lá, sabe? Os PhD do caralho com o do cacete e assim por diante. Não se conversavam. Um não citava o artigo do outro, um não conversava com o outro. Cara, uma bobagem. Uma bobagem. O lugar onde deveria ser exaltado as diferenças é o contrário, né? A hétero é cortada, tem que ser tudo igual.
Existe Os filósofos ocidentais conhecidos queimando artigos de amigos, eu não tô relacionando. Para ele... Pra taxá-lo de degenerado. O Éder de cima ali. Eu não dialogo com genocida de forma nenhuma. Ele escreveu isso aqui quando você falou assim, se eu sentar numa mesa com o Bolsonaro, eu até vou conversar e tal. Eu conversaria sem problema algum com o Lula, mesmo achando ele uma das piores pessoas da minha vida. Mas eu queria conhecer porque deve ser uma pessoa muito inteligente, muito interessante de conversar. Alguém que tem uma vivência gigantesca e com certeza eu aprenderia alguma coisa. No mínimo, eu sempre digo, todas as relações a gente aprende alguma coisa. Nem que não seja para falar assim, não quero ser que nem esse camarada. Eu não vou ser igual. Isso é o aprendizado. É assim que a gente deve ver a vida, né? A gente só não pode discutir com duas pessoas. Com quem tem razão e com idiotas. Isso. Cara, essa frase do Oli muda vidas. Quem não tem essa ouvido, vai né? virar uma camiseta. Eu só não discuto com duas pessoas. Quem tem razão e com idiotas. Qual dos dois é você? Se o cara fala assim, eu não concordo com você. Você tem razão. Claro. Mas tem coisa que não adianta discutir, cara. Não adianta discutir. Eu sempre digo assim, se você vai discutir com argumentos, nós podemos discutir a noite inteira sem ofensa. Agora, a partir do momento que você parou da discussão e entrou na ofensa, acabou. Com certeza. Acabou. Por exemplo, quando você coloca o próprio termo genocida ali, é um termo que ele etimologicamente não cabe. Se você estiver tratando do Bolsonaro, não sei se é o caso, pela lógica deve ser. Pela leve, sim. Que ele não cabe. Porque a definição de genocídio não tem nada a ver com o que se passou em termos do Brasil. Sim. Não há intencionalidade. Mas é porque esse foi um termo que foi utilizado largamente. Uma discussão, exatamente. Né? Um discurso muito bem feito. É aquele tipo de... que colou. Isso. É o chamado termo adesivo. Entendeu? Termo adesivo. Se não é um político teflon, que também saiu esse termo na época. Mas é um troço muito maluco. Gruda. Então você pode bater no cara que não gruda nada. Nós tivemos um aqui, inclusive foi senador no Paraná há muitos anos. Né? O Álvaro? Teflon, né? Nada grudava nele. É verdade. Que coisa de louco, né? E agora o Supremo está fazendo isso, né? No Brasil também. Está conseguindo. Conseguindo. Ontem teve uma das piores decisões do Supremo Tribunal Federal, sob o meu ponto de vista, claro. Qual foi? Para fins de combate à corrupção, anularam todas aqueles não sei quantos gigabytes da Odebrecht? Da Odebrecht. Que ela agora vai pedir ressarcimento do dinheiro corrigido pela taxa Selic. Melhor investimento feito no mundo foi o da Odebrecht. No Peru caiu 3 presidentes. Por bem pouquinho. Bem menos. Bem menos. Aqui agora o Supremo... O Collor foi uma elba. Uma elba. Declarado. É isso aí, cara. Isso é uma merda. E agora estão trazendo de volta. Vai pegar 13,75 acima da inflação. Nossa senhora, hein? E para nós, prestadores de trabalho, prestadores de serviço, vamos... 28% de imposto, pau, né, cara? Vamos aqui abrir o noticiário. O Éder de novo falou, Oli é sensacional e 3 kkkk. O kkkk dele que eu não sei o que. Ku Klux Klan? Ku Klux Klan. Ele falou, o Oli é sensacional da Ku Klux Klan. Eu só conheço. Só conheço? Não pode dar risada assim. Vamos abrir o noticiário aqui, porque agora nós vamos fazer um negócio que é o seguinte, ó. Nós vamos começar a comentar a notícia. Ó. Puta merda, mas daí não me ajuda, né, cara? A primeira notícia que eu abro aqui já me lascou já. Mas por quê? É contra o teu Em reunião, Lula diz ter discutido possibilidade de normalizar a situação na Venezuela. Me fodeu na primeira notícia. Eu querendo uma coisa aqui já pra eu poder gingar uma capoeira. O Lula, ele enlouqueceu, cara. Ele perdeu. Ele perdeu o senso. Eu vou falar um negócio pra você. Vou falar um negócio pra você. Quando o Bolsonaro já saiu assumiu, remédio novo, não saiu, não? Quando o Bolsonaro assumiu, e aí deu o strike da pandemia. O traguinho ali é forte, cara. E quando deu o strike da pandemia, eu lembro que era ali por volta do 6º mês de pandemia, eu tava com a minha esposa conversando com ela em casa, e eu falei assim, ó, na minha opinião, uma das coisas que pode impossibilitar o Bolsonaro de se reeleger é o que ele está falando durante a pandemia. Sim, a forma como ele está falando, que foi diferente de simplesmente todos os líderes da União Europeia, que foi diferente de... Cara, até
Até o Trump deu uma segurada mais no fim. Ele tentou seguir a Ele linha. tentou seguir a linha do Trump do começo, mas não deu. Enfim, na minha opinião, a mesma coisa que pode acontecer com o Lula. Se o Lula, presta atenção, companheiro. Se você não calar a boca nessa história da Venezuela, você vai acabar com qualquer possibilidade de que qualquer indivíduo que não é ideologicamente partidário do PT aprove o seu governo ao fim de 4 anos. Se não parar de ficar falando nessa história da Venezuela. Mas a Mari falou certo, é cachaça demais. O homem E enlouqueceu. detalhe, e muito dinheiro na mídia. E muito dinheiro. Muito dinheiro na mídia. E muito dinheiro nos empresários, porque estão todo mundo quieto com essa reforma. Pode ver que ninguém está batendo. Está todo mundo quieto. Alguma coisa está acontecendo. A Fiesp quieta. Alguma coisa está acontecendo. Isso é estranho demais. Fala o mínimo. Quando a Fiesp, a Febraban, apoia alguém, coisa boa, não. Como detectar redações e trabalhos feitos com inteligência artificial? Mas vamos falar antes, só que já que nós estamos nos assuntos polêmicos. Eu só estou lendo aqui o que está aqui. Tá. Mas pode falar. Não, nós falamos do Supremo, daquela decisão de anular. O negócio do Odebrecht. Os caras tinham um andar inteiro, né? Agora feito um andar inteiro feito para organizar a propina. Agora veio o Supremo dizendo que essa prova não vale. Que então tudo que for derivado dessa prova, aqui no Brasil a gente segue uma teoria americana, fruto das... teoria dos frutos da árvore envenenada. Isso, é envenenada. Se a árvore está envenenada, a prova originária está envenenada, todas as demais por... definição também estarão. Então, todas aquelas provas, a delação que o cara veio e fez depois, falou, não, é verdade, essa prova já não vale mais. É uma merda, né? Mas eu queria falar sobre, você viu a acusação seríssima do nosso presidente da Câmara dos Deputados. Ah, verdade. Acusado pela sua ex que ele a esganava. Que teria cometido violência doméstica. Estupro marital. Puta merda. Cara, o nosso presidente do Congresso Nacional aí, o presidente que vai ser julgado. Ele, se for a julgamento, quem vai julgá-lo mesmo? O Supremo. Não. Será? É. Meu Deus do céu. E o que vocês podem me dizer do novo programa do governo? Desenrola, bate e joga de ladinho. Que é o programa Desenrola, para limpar o nome de 2,5 milhões de pessoas. Ciro Gomes, lembra? Bateu sempre, falou disso. Só que, como tudo no governo do Lula é requentado, é remendado nesse governo, tudo é requentado, remendado e tal, estão falando em 2,5 milhões só que vai alcançar. Nós temos aí 60 milhões de pessoas, vai alcançar 2,5%. Parece que esse aí é para dívidas até R$100, né? Uma coisa assim? Não sei, eu não tem dívida até R$100, depois tem pessoas que têm renda até 20 mil, mas é uma outra falácia. Outra falácia, isso aí é para fazer de conta. É outra bobagem. E vocês viram uma coisa que nós falamos aqui, também em outras conversas, saiu uma pesquisa agora recente que a população inglesa está arrependida de ter saído do Brexit. Ter saído da União Europeia. Mas você viu em que momento a pesquisa também é uma pesquisa bem direcionada, né? Por que você diz? Estão pegando Escócia, estão pegando Irlanda, que são países, são regiões do Reino Unido que sofreram, né? Que são mão de obra e tal. Mas a questão, por exemplo, da Inglaterra, o que nós estamos tendo ali, é a questão de mão de obra. Essa que é a grande discussão. Sim. Então é uma pesquisa muito direcionada. Pode ser. Por que o Reino Unido não adotou o euro? Começa por aí. Quando a Inglaterra não entrou no euro, na zona do euro, pode saber, alguma coisa tem diferente, cara. Porque quem tem uma moeda forte, como tem a Inglaterra, nunca vai abrir, economicamente, nunca vai abrir para pegar outra moeda, por causa do lastro econômico. O lastro que ela tem. Agora, o Brasil querer unir agora com a Argentina. Exatamente. Países que estão com uma moeda caótica, querer fazer uma parceria conosco aqui. É o mesmo processo. STF. Porte de arma a agentes socioeducativos e procuradores é ilegal.
Às 6 horas. É uma visualização, eles têm, né, um discurso desarmamentista, e se eles estão falando que é ilegal é porque não deve ter uma legislação regulamentando Isso aí. Essa situação, né? Mas por exemplo, Então os agentes penitenciários não vão poder mais usar? um conselheiro tutelar, por exemplo, né? Não vai poder usar, que é socioeducativo, aqueles que trabalham na FEBEM lá, como que agora é casa, né? Casas. De acolhimento. Isso, de acolhimento, né? São essas pessoas, né? Eu acho um risco muito grande a pessoa, né? Porque essa pessoa está trabalhando com pessoas que hoje estão intimamente ligados ao crime organizado. Indivíduos de, se não alta, pelo menos relativa periculosidade. Então esse camarada sai de dentro do presídio e vai para sua casa desarmado, cara. Ou seja, não vai poder reagir, porque certamente alguém vai estar esperando ele ali na esquina, a gente sabe que isso acontece. Então eu acho muito ruim. Essas pessoas têm tratamento, têm treinamento, tudo para lidar com armamento. Isso não é esse também é outro discurso que também não cola, né? Também não cola a legalização de armas, dizer que isso aumenta a violência ou homicídios, essas coisas, né? Os números já demonstraram que isso é verdade. Não quero dizer que arma também significa segurança, mas o que está comprovado e recomprovado é que o aumento de número de armas legais dentro de um sistema não necessariamente aumenta o número de homicídios. Dessa estatística eu discordo, mas essa a gente tem que debater um outro dia porque ela leva tempo. Não. Cara, historicamente, todos os países de população desarmada viraram ditaduras. Todos, sem exceção. É por isso que o Marx defendia o armamento do operariado. E olha que, mesmo sendo esquerdo, sou contra. A população, quando você tem uma questão de ter uma defesa pessoal, ela é extremamente interessante. Não sei se vocês já passaram por situações semelhantes a isso, mas eu já passei por situações de necessidade de defesa. E eu consegui exatamente em função disso. Caso contrário, eu não teria como. Não teria. Não, é horrível. Olha aqui a última que eu vi aqui, antes de vocês irem para a pergunta. Aluguel residencial sobe o triplo da inflação e avança 9,24% no primeiro semestre. A bolha imobiliária no Brasil tá difícil. Mas da onde? Assim, eu vi que o índice de reajuste do salário do aluguel teria sido negativo. Eu li essa semana agora. Cadê? Eu vou até dizer qual que é a fonte aí. Aqui, ó. Eu vi essa tá decisão. Tá no UOL Economia. Então tá, eu devo ter visto outra coisa errada. UOL Economia. Ele disse que não tem mais agente penitenciário, a gente tem agora o índice aqui, penal, né? O índice aqui penal, é FIPZAP+. Mas sabe aquelas coisas que só muda o nome, né? A figura faz a mesma coisa, só muda o nome. Mas é isso mesmo, você tá certo. Quem falou foi o Toretto. O Toretto, né? Vamos aproveitar e perguntar pra galera que se eles estão achando mais legal esse formato. Eu tô achando mais legal esse formato do que o outro, que a gente escolhia um tema e saia falando. Achei mais legal nesse formato aqui. Mas eu queria trazer o último tema, então, antes deles, eles vão ficar aí respondendo. Que a coisa tá ficando feia mesmo. A inteligência artificial já... Então, homens e mulheres, quem está na pista, hoje estão perdendo para a inteligência artificial. Vi essa notícia hoje no Tech Tudo, né, que a mulher largou largou o namorado físico e namora com um chatbot lá, com a inteligência artificial, e ela falou que vive o melhor momento da vida dela. Deve conversar bastante, né? Fica falando, não responde. Né? Fala o que quiser, faz uma pergunta e responde com máquina. Responde me dando razão. Não é? Responde me dando razão agora. Experimenta a inteligência artificial responder, acho que você é um grandíssimo filho da puta. Acabou o relacionamento. Mas é muito louco, cara. Para quem quiser saber qual o aplicativo que ela está usando, é o tal do Replica com K. Replica com K. Rosana Ramos se casou com o Chatbox. Fez até um casamento
Bacana. Mas na Índia o cara casa com macaco, casa com rato. Eu não sei aonde coloca o badalo ali, desculpa. Nossa. É que é o que eu conheço, né, cara? Desculpa, você sai, né? Fala o que você conhece. Eu tô pensando Conhece badalo. no meu relacionamento. Conhece badalo. Até agora acabou com o cara, né? Cara? Olho O homem conhece todos badalo. os dias. Todos os dias. Todos os dias e me O orgulho. maior manja-rola da escola lá ele. O maior manja-rola da faculdade. Tem um que teve ministro que é chamado disso, né? Tem. Boquinha de veludo. Isso aí já caiu. Ó, professor, você foi meu professor, você não precisa. Não sou eu que tô falando, isso aí já é de domínio público. Ó, a galera parece que gostou desse formato aqui. Tá bom, vamos lá. Achei que ficou Segue o barco. coisa boa. Sobre o armamentismo. Só tá faltando deixar o like nessa porra aí, ó. Deixa o like. Os seus deslikeeiros. Você viu, esse formato agora, você já pensou nesse formato com a gente bebendo? Nossa. Não, aí eu ia ser preso. Aí teria que ser no final de semana. Não, mas né? daí tem que ser às à 11 horas da tem que ser à noite pra que a gente poder Aí, falar. esse negócio de fazer um programa à noite, nós podíamos marcar uma data. Isso que com daí bastante essa galera vai- antecedência, Pode ser? pra gente começar a se organizar para um evento. Beleza. Daí a gente vem até de terno. Picuinha noturno. Picuinha noturno. De pijama. Picuinha e by roupão. night. Picuinha by night. By Roupão. night. By night. Picuinha by night. E de roupão. Quem chipa essa ideia, Charuto, escreva lá. charuto. Eu aprovo. Picuinha by night. Todo mundo de roupão. Cadê? Sobre o perfil, é porque gosto demais de mitologias. Legal. Parece que o Pablo tem uma tatuagem de olho de Horus. Ou estou enganado? Não, está certo. Na Quer verdade, mostrar ou não? nesse braço aqui, é que não dá pra Mostra o enxergar olho de agora. Tandera, olho de Mas Tandera. daqui, até aqui, ó, até aqui em cima, eu tenho o papiro de Anu tatuado, que é o mapa do mundo espiritual que você quando você fosse mumificado, deveria estar dentro do seu sarcófago o papiro de Anu, que é o mapa para você conseguir, junto com Anubis, ser levado até Osíris para pesar o seu coração, para ver se você seria devorado por Maat ou se você iria para os Elísios. Tudo Coisa isso porque linda, ele né? não tinha badalo. Por isso que ele pesava. Badalo. Por isso que ele pesava o coração. Claro. Que dó dele, né? Coitado do eunuco, né? Pô, Cortava os badalos do bicho. e para mas quem os gosta de Osíris também mitologia, Também não tinha? Os eles não tinham, o irmão Tadinho, cortou. O irmão cortou. cara. Por isso que a Isis chorava e o rio Nilo inundava. Ela procurava o... você já Procurava o notou? badalo. Olha que coisa tu vê que o engraçada. sexo, ele move o mundo, né? Vocês já notaram como a mitologia é lotada, é recheada de figuras de castração? Porque Zeus castrou Cronos, que foi quando nasceu Afrodite. Exatamente. Né? Cara, tem muitas cenas dessa natureza nas Nossa, mitologias. E as imagens que aparecem dos homens, com todos com tiquinhos. Aham. Porque Príapo mostraria a ideia da besta. Então, se fosse uma coisa muito grande, Era a besta. era a besta, era um monstro, era a fera. Por isso a que Bela vocês. e a fera. Isso, A por isso Bela e que a o Fera. pessoal tem chamado, né, os três aqui de três bestas. É. Eu sou mais bestinha. É, mas isso é pela idade, mas tu já deve ter sido muito... Bom, que saudade. Que saudade do Rio Grande, né? Ixi, chega da água na boca. Meu Deus do céu. Senhores, finalizamos hoje? Sim, senhor. Então- Mas eu gostaria de deixar aqui que eu também preferi esse Formato. Esse formato. Claro, trazendo alguns temas iniciais e depois indo pro jogo e deixando o pessoal participar, né? Deixando o pessoal participar. Sou do PV. PV Noite de Beltrão. Tem É o Edu? Ali nas quintas-feiras. E tô morrendo de saudade das aulas dele. Uau! Olá, hein? Mas pra você também, Edu, um abração pra você. Semana que vem estamos por aí, né? Começando de novo, né? É isso aí, Aulita. Ué, mas não é quinta-feira? Da semana que vem, né? Ah, o pessoal tá de recesso. tá de recesso, Tá tá de recesso. Porra, você não dá folga pro ali, hein, cara? Não, tem que trabalhar, né, meu? Puta Brincadeira, né, merda. Sou um grande Ô, capitalista. Você já tá quase parando, né? Eu já. É, tá na hora, né? Mais uns 5 anos. Eu paro.
Isso aí. Aí vamos só ficar falando aqui. Só bobagem. Só conversando. Só bobagem. E se você quiser estudar a Colice, vai ter que comprar o curso de história dele online. Aí sim. Aí, entendeu? sim, Trabalhar só online. Só online. É isso aí. Isso é a mesma coisa do Tessado. Eu também. Se quiser A estudar... partir de semana que vem, nós já vamos começar a gravar aí com... Se você quiser estudar direito constitucional com o Tessaro, a partir de agora, rapaz, só online. Entendeu? Isso. Não vai ter E esquema. depois dica para advogado que quer ser bem sucedido na vida. Também. Olha aí. Olha lá. Boa, hein? Claro, para quem quer ser bem sucedido. Para sair um pouco dessas falácias que advogado tem que ser fanfarrão, que advogado tem que ser mentiroso, que tem que faltar com a ética. Eu Isso vou é fazer tudo uma mentira. esse coach aí do Tessaro. Não vai não, nada de coach, é só lá. Eu falei coach na zoeira. Nossa, me dá um torno. Não, eu tenho Eu não nojo, sabia cara. que você era coach. Eu também não sabia. É legal esse negócio de coach. É legal. O José de Alencar lá, ó, aquilo é legal. Aquilo lá é bom. Aquilo é Aquilo lá é bom. E vocês aí que estão assistindo, se quiserem levar o Picuinha pra sua cidade, pra gente fazer um encontro com a galera aí, trocar uma ideia, bater um papo, fazer um debate aí, só mandar mensagem pra gente. Você que quer colocar a sua marca aqui aparecendo na televisão do Picuinha, também manda mensagem pra nós. E você que quiser a xícara do Picuinha, camiseta do Picuinha, boné, moletom, o avental de churrasqueiro do Picuinha, você vai entrar no nosso site que tá na descrição ali, que é do Loja Milk, vai pegar os produtos Picuinha, vai fazer a compra e assim que chegar, você tira a foto e manda pra nós. Porque a partir do momento que você tiver com qualquer produto Picuinha, presta atenção, a partir do momento que você tiver com qualquer produto Picuinha, você poderá participar ao vivo das nossas lives, entrando no link dedicado aqui, com o seu celular, batendo um papo conosco. Beleza? Ó, o Éder já pediu que tem que ter frete grátis aí, Pablo. Pô, eu adoraria. O problema é que a empresa que faz a entrega, a estampa, tudo, eu não tenho gerência sobre ela. Então é ela que define isso. Então, dependendo do que você adquire, eles podem fazer frete grátis também. Eu também quero a xícara. Beleza? Então, ó, vocês já sabem, semana que vem, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Conversar. Lembrando que a gente sempre tem retransmissão de um dos episódios do Picuinha na sexta-feira à noite. Então, se você perdeu, você pode assistir de novo. E entra lá no site, adquire qualquer um dos produtos e na próxima semana você já me manda qualquer mensagenzinha, pode ser pelo Instagram mesmo. Nós vamos te mandar o link, você vai aparecer ao vivo com a sua cara aqui. Talvez a gente consiga colocar nesse telão aqui para você debater junto conosco. Inclusive, fica o nosso desafio aqui também para os políticos que ouviram isso e disseram: eu tenho condições de debater, não tem, tá? Já vou te antecipar, mas fica o cara que for corajoso, quiser aparecer aqui, que vai ser metralhado. Beleza? Mas olha, um político, por exemplo, um Ciro Gomes, eu gostaria de ver aqui, um Fernando Henrique Cardoso. Pô, seria demais. É alto nível, né, cara? Seria demais. Você não acha? Eu não. Puta merda. Eu não. Vê, o ali é foda. Eu não. Eu Vocês vão ter que me convencer. Pra um cara, Nem que for o Fernando Henrique sentado ali, ó. pra um cara que já viu no zoológico dinossauro, É difícil de convencer. é difícil qualquer coisa convencer. O cara que viu o dinossauro, cara. Enjaulado ainda. Que pariu. É um rinoceronte, cara. Da onde eu tirei dinossauro? Mas eles devem ser meio parentes próximos, assim, Eu acho tipo que são parecidos. uns 15 bilhões de anos, mais ou menos, deve entre ser um bem e o outro. próximo. É. Eu acho que sim. Gerações. Vamos ver semana que vem com patrocínio de camisinhas Macedas. Isso, vamos trazer o Faur aqui. Ah, mas que Vamos trazer o Faur. O Faur é legal, hein, cara? Mas se vier, Faur se vier, é massa. vamos, então tá convidado. Tá convidado o Sargento Faur, se quiser vir aqui eu sentar, só que vai sentar do meu lado, hein? Vai sentar do meu lado. O bicho pega, hein, rapá? O bicho pega. Entendeu? Eu sou fã do Faur, hein? Que aqui, ó, teretetê já é gravata, aqui, ó, do lado. Então, tá convidado. Manda pra ele aqui, fala, ó, foi convidado, quero ver aparecer aqui, nós vamos debater. Beleza? Galera, um abraço, até a próxima. Valeu!